O que você lembra quando ouve as palavras Pantanal, Amazônia e Cerrado? Talvez o primeiro som seja aquele da mata, das aves, dos animais e de toda a diversidade que existe em um lugar tão único no mundo. Talvez seja o exótico, a onça pintada, as comunidades retiradas. Infelizmente, esse não foi o único som ou as únicas imagens que moradores e brigadistas tiveram que ouvir e ver em 2020. No meio de uma pandemia, muita gente deixou a quarentena e o isolamento para combater as chamas que destruíram 20% do Pantanal. Como atuaram brigadistas, voluntários, pesquisadores e moradores dessas regiões? Eu sou Grazi Goduin e é isso que a gente vai contar aqui no segundo episódio do Vida em Quarentena. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, Fiquem em casa. se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em Quarentena. Foi muito difícil encontrar as histórias, até porque os brigadistas Tem que ficar de prontidão e quando ele tiver o chamado, ele tem que atender. Por isso que ele já deve deixar tudo organizadinho, os equipamentos, a roupa apropriada, o calçado. Mas o mais importante é ele ter disciplina, ele acatar as orientações do comando. Porque sem a disciplina não tem sucesso no combate a fogo, pelo contrário. Então, a todo momento eles estavam no combate e não tinham tempo para conversar. O fogo estava muito intenso, mas uma hora deu certo. O Mário Fredlander trabalha junto com a Jane Nascimento no combate. Os dois são fotógrafos que sempre buscaram mostrar as belezas do local onde moram, o Vale do Jamacá, que fica no interior da Chapada dos Guimarães, na região metropolitana de Cuiabá. Nesse momento, eles tiveram que trocar a máscara contra o vírus pela máscara contra as fumaças da chama. Eu sou coordenador de uma brigada rural voluntária. Nós não somos brigadistas profissionais como as equipes do ICMBio ou do IBAMA, né? Nem brigadistas de empresa. Nós somos moradores da zona rural que se uniram e criaram uma brigada voluntária para atender emergências de queimada nas áreas onde a gente vive. E, na verdade, nós também agora estamos ampliando isso, porque está um desespero geral, nós temos que acudir vizinhos. Muitas vezes, para o fogo não chegar na sua área, você tem que atacar, combater o fogo muito longe. Então, não existe uma rotina, a não ser a rotina do sobressalto, né? Entendeu? Nós somos um grupo de moradores de uma determinada região e somos obrigados a ser voluntários no combate ao fogo para que nós estejamos protegidos. Na verdade, não há uma rotina específica para quem combate emergências. O fogo, ele tem um comportamento, assim, inexplicável. Ele pode simplesmente se extinguir, como ele pode surgir de uma forma intempestiva no outro dia no mesmo lugar, entendeu? Ou continuar queimando sem que você consiga debelá-lo. É uma coisa meio imprevisível, né? Meio não, completamente imprevisível. Então, você fazer um planejamento para o dia seguinte é praticamente impossível. O Mário explica que nem sempre ter equipamentos ajuda a combater o fogo. Exemplo disso está na legislação e na atuação do poder público. Para a gente ter noção, os primeiros focos de incêndio surgiram em junho e somente em setembro o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, assinou a portaria que reconheceu a situação de emergência do município. Nós estivemos durante 12 dias no Pantanal, a situação é totalmente caótica. Tem muita gente apagando fogo, tem muito corpo de bombeiro de 2 estados, tem marinha, aeronáutica, exército, fuzileiro naval. Eles não têm familiaridade com combate ao fogo, então às vezes você tem umas equipes enormes, cheias de equipamento que não sabe combater, não sabe definir estratégia. Então, o que nós vimos no Pantanal foi muito bom para a gente aprender o que não fazer, né? O que eu mais vi lá foi coisas que eu nunca devo fazer igual.
E atenção, notícia de última hora, o Ministério do Meio Ambiente divulgou um comunicado hoje afirmando que vai suspender a zero, absolutamente a zero, todas as operações de combate ao desmatamento ilegal e a queimadas a partir da próxima segunda-feira. O motivo, um bloqueio no orçamento da pasta que foi determinado pela Secretaria, claro, de Orçamento Federal. Com certeza você ouviu muitas vezes por aí ministros de Estado falando em passar a boiada, que não era queimada, que o Brasil preserva os elementos naturais do país, enfim. Mesmo que tudo isso vá contra os dados, informações, estudos, essa confusão nos discursos do governo federal sobre o combate às queimadas foi um grande problema. No meio do fogo, quem teve que atuar foram os voluntários. Por outro lado, eu vi duas equipes de voluntários atuando. Essas aí eu fiquei orgulhoso. As equipes de brigadistas voluntários da Ecopan e o pessoal que combate na ONG Pantera. Aí eu vou falar para vocês que eu vi um combate bem feito, bem organizado, orientado pelos pantaneiros. Foi espetacular. E mesmo sendo feito com pouco equipamento, porque os voluntários nunca têm equipamento suficiente nem adequado. As forças do governo também não têm, mas tem mais do que a gente. Nós precisamos organizar bem as brigadas para aquisição de equipamento, para treinamento do pessoal, para poder dar um bom combate com segurança, tá, gente? Segurança em primeiro lugar, segurança do brigadista. E quando a segurança não é somente com o fogo? Entramos numa área que estava queimando, que tinha uma porteirinha lá, abrimos a porteira, entramos e depois apareceu o proprietário se identificando como um policial. Ele queria queimar o carro dos brigadistas, queria dar tiro na equipe. Foi isso que aconteceu com o Mário e com um grupo de voluntários quando entraram em uma propriedade. A gente já continua falando sobre essas tensões. Tensão do fogo, do combate, do outro, das ameaças e disputas. Imagina então para os indígenas que foram acusados pelo próprio presidente da República, assim como o Tapio Alapi, pertencente à comunidade Ualapiti, que conversou um pouco com a gente. Olha, fogo começou no mês de junho, porque nessa época o tempo já é muito seco, muito quente, o fogo perde o controle, né? Perde controle e vai destruindo a floresta. É difícil, como o Xingu é muito grande, o território é muito grande, o pessoal tentou apagar o fogo, mas eles não conseguiram. O clima é muito quente. E o fogo foi atacando a floresta. Nós também comparamos o número de focos de calor que subiram mais de 300% entre junho e outubro. Em agosto foram 157. Em setembro, quando a gente entrevistou o TAP, eram 571 focos. E infelizmente assustou muita gente. Como a nossa casa é feita de palha, e a gente assustamos com fogo, né? Fogo aproximou até a aldeia, então a gente tinha que correr para apagar o fogo que rodeou as aldeias, né? Todas as aldeias aqui do Xingu correu o risco de pegar o fogo nas casas, então foi muito preocupante essa situação que passamos esse ano. O território Xingu é uma das regiões que, além dos problemas do fogo, já estava convivendo com os problemas da transmissão do coronavírus. O TAP se tornou a liderança dos Iaualapiti. Ele perdeu o pai, o cacique Aritana Iaualapiti, que morreu em decorrência do Covid em agosto. Então, quando a gente vê a queimada, a gente fica muito triste de ver, muito triste, porque não pode acontecer isso. Não pode, e a gente vai realizar o grande encontro aqui com toda a população indígena do Xingu para a gente debater a questão de queimada. Para ano que vem, a gente tem que planejar isso, todo mundo, e para a gente começar a ter cuidado com fogo. A vista do TAP no alto do Xingu é muito parecida com a da Viviane Guedes, bióloga e pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E essa história que eu, Vitória Soares, vou contar aqui. Eu sou professora desde 2010 da Universidade Federal de Mato Grosso. Minha área de atuação principalmente tem sido
ecologia e conservação de mamíferos, com ênfase nos estudos de dinâmica populacional e fatores que interferem no crescimento e na manutenção dessas populações. Também foi difícil encontrar um tempo para conversar com a professora Viviane. A rotina dela em março mudou totalmente com a pandemia, como a de muita gente. Mas em junho veio um outro problema: o aumento das queimadas e a necessidade de ir a campo para mapear e contabilizar as mortes na biodiversidade do Pantanal. O que eu posso falar a respeito da situação das áreas no entorno da Transpantaneira é que é uma imagem desoladora. Está tudo extremamente seco, para além da queimada, do incêndio em si, que consumiu grandes proporções de áreas no entorno da estrada. Nas áreas onde não queimou ainda, a vegetação está bastante seca. Nós vemos várias baías e corichos completamente secos, sem água. Mas como é o trabalho de quem tem visto de perto tudo isso? O objetivo principal desse trabalho é ter uma medida exata, uma medida mais precisa possível da quantidade e da diversidade de espécies animais que estão morrendo nesses incêndios. O fogo atingiu milhares de quilômetros. No começo de outubro, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul apresentou dados de que o fogo já destruiu mais de 3.400.000 hectares. São mais de 34.600 quilômetros quadrados. É mais que o estado de Alagoas. Mas todos esses números ainda podem ser difíceis de entender, principalmente no caso de animais de diferentes portes que têm sofrido com tudo isso. Nós temos também queimadas que ocorrem de maneira contínua, numa grande faixa de fogo contínua, e queimadas que queimam de maneira em manchas, né? Então ficam pequenas manchas de áreas queimadas e de áreas não queimadas. É importante também a frequência de volta desse fogo. Então, tem queimadas que acontecem num determinado ponto 1 ano, e aí só 1 ano depois aquele fogo volta, ou só depois de 2, 3, 4, 5 anos aquele fogo volta naquele mesmo ponto, né? O que a gente tem visto no Pantanal neste ano de 2020 é um cenário bem assustador em relação ao tipo de fogo, ao tipo de incêndio que a gente normalmente via nessas áreas. E se muita gente falou por aqui que sempre teve queimadas, e isso já é do dia a dia de quem tá no Pantanal, se engana. A professora Viviane explica que em anos anteriores o que aconteceu foi menor que em 2020. A fumaça chegou dentro da casa de muitas pessoas no interior e nos grandes centros, em capitais como Cuiabá e Campo Grande. Em anos anteriores, era mais comum ocorrerem queimadas de pequena escala, queimadas que aconteciam em manchas, né? Então sempre ficavam habitats queimados e habitats adjacentes não queimados. Então os animais tinham tempo de fugir para essas áreas não queimadas e se abrigar do fogo e da fumaça nessas áreas não queimadas adjacentes. E muitas áreas que queimaram, elas estão requeimando, o que até leva a questionar o argumento de alguns de que a ocorrência dos incêndios é culpa da quantidade de biomassa acumulada. Então, isso não encontra nenhum embasamento na realidade, uma vez que áreas queimadas estão queimando novamente ou permanecem queimando por muito tempo ainda no solo, né? Então, às vezes as chamas não estão mais visíveis, mas no solo ainda está queimando, porque existe muita matéria orgânica, uma espécie de turfa, né, que se acumula nos campos alagáveis, e isso faz com que o fogo permaneça ali, o tempo de residência dele fique extremamente alto, passe dias, semanas queimando. Além de tudo isso que a gente já relatou, tem os problemas encontrados durante o trabalho para apagar o fogo. Lembra do policial que falamos há pouco, que queria atirar contra a equipe e ameaçou os brigadistas? Ele queria queimar o carro dos brigadistas, queria dar tiro na equipe, porque ele não tinha autorizado a entrar para apagar fogo.
Então, para nós ficou claro que provavelmente ele que queimou, entendeu? E ficou uma situação muito perigosa, muito tensa. Nós tivemos que conseguir resgatar os brigadistas de dentro da mata, que eles estavam sem rádio de comunicação, que é um erro, mas nós não tínhamos. Agora nós já temos, né? Porque não se despacha uma equipe para campo sem comunicação. Comunicação é tudo, é vital para a segurança. A gente deve evitar de entrar na propriedade sem autorização dos donos, porque poderia ter dado uma coisa muito ruim para a gente. O cara queria queimar a caminhonete da equipe. Simplesmente isso. Então vocês imaginam a situação, né? Mas o que as equipes têm encontrado nesses locais de onde vem, inclusive, a ameaça? Como a gente acaba tendo que andar por propriedades de outras pessoas, né? A gente vê muita coisa errada, acúmulo de lixo, combustível, como plástico, a parte do desmatamento que é a pior, né? Então, nós temos apagado fogo aqui na região e muitos dos focos de queimada que a gente vai apagar dentro de fazendas dos vizinhos, o que você vê é que houve muito desrespeito ao meio ambiente e à legislação ambiental, né? Então você vê muito desmatamento completamente irregular, os córregos desmatados, as nascentes secas, coisas muito absurdas, o que favorece a entrada de fogo. E isso é o que a gente fica mais indignado, né? Além de toda a tragédia trazida pelo coronavírus com as mais de 160 mil mortes no Brasil, tivemos que ver imagens e ouvir relatos muito tristes nas regiões que queimaram. Esse foi o caso do zootecnista Luciano da Silva Beijo, de 36 anos, que teve 100% do corpo queimado e não resistiu. Ele morreu no dia 9 de setembro. Como garantir a segurança de brigadistas para combater o fogo? Você não pode combater o fogo quando ele é um fogo muito grande, porque aí é uma briga, você é engolido por ele, é uma briga que você vai perder. A maior parte das ações você perde. Então, você para combater o fogo, você tem que fazer isso em horários onde a temperatura é menor, que aquele fogo está mais calmo, né, que ele já diminuiu um pouco, aí você vai promover a ação. Agora pare e pense por um minuto. O fogo vindo e você precisa fugir. A apreensão de perder tudo, de ser queimado, inclusive. Em Corumbá, interior do Mato Grosso do Sul, na barra do rio São Lourenço, o menino Heitor Henrique Rodrigues da Silva, de 2 anos, morreu após cair no rio Paraguai. Tudo aconteceu depois da tensão que tomou conta da comunidade pelo fogo que se aproximava. Por exemplo, eu moro numa estradinha, eu sou a última casa da rua, tá? Vamos chamar de rua, né? Que tem 2,1 km e tem 31 moradias em meio à mata. Se você subir um drone aqui, você não vê as casas. Então, essa é a apreensão, né? Claro, sinceramente, se queimar minha casa, eu vou trabalhar e vou construir outra. Agora, se queimar essa mata todinha aqui onde eu moro, ela não vai ser construída. Então, não que eu não tenha meu apego, eu não me importo com o material, me importo e muito. Mas o material pode ser construído. Agora, essa mata que tem aqui não pode. Ela leva milhares de anos para ser reconstruída. São perdas materiais, perdas da produção e daquilo que sustentam muitas pessoas que dependem da agricultura familiar. Eu, Andrelina Brás, vou contar um pouco mais sobre isso. O fogo ele veio de uma maneira tão devastadora que a gente se sentiu impotente diante dessa situação. É triste de ver isso, porque não tinha tanto esse clima quente, é o clima mais seca. Folha seca, ela se torna como a gasolina. Se você toca um fogo ali, faiscão, um fogo, ela pega o fogo e perde o controle. E o que ouvimos de alguns bombeiros é que o Estado não dispõe de estrutura, de pessoal suficiente para atingir os incêndios quando eles ocorrem, como foi o caso este ano. Nós reunimos essas 3 histórias para falar sobre a rotina de quem depende da terra, das plantas medicinais, das florestas para o próprio sustento. Isso une as famílias do TAP e da Rose Maruyama. Meu nome é Rose Maruyama, moro aqui na comunidade de Agrovila das Palmeiras, Santo Antônio de Leverger. Sou professora e atuo também como presidente da cooperativa Copansal, cooperativa de pequenos produtores aqui da Serra de São Vicente. Bom, nesse exato momento a rotina agora é plantio de roça, todo mundo fazendo o plantio de roça, construção das casas,
O meu povo está abrindo nova aldeia, estamos trabalhando nessas atividades. Muita coisa queimou e que servia como base para a alimentação e o tratamento da comunidade. Para ele, tudo isso é resultado de algo muito maior que vem sendo esquecido pelas políticas públicas. A queimada deixou a gente muito preocupado, porque a gente vê que queimou muita floresta e queimou os materiais que a gente utiliza para construir as casas. Não somente isso, como também medicinas tradicionais que a gente usa para tratar os pacientes, né? Isso já é um resultado de mudança climática, desmatamento, tudo isso está deixando o clima mais seco, o clima mais quente, né? Então é preocupante. No caso da Rose, da comunidade Agrovila das Palmeiras, a 40 quilômetros de Cuiabá, o impacto está na vida de quem perdeu o que é a base do sustento. Este ano, as queimadas que aconteceram aqui foram assustadoras para nós. Trouxeram grandes consequências. Passos queimados, queimou todas as mangueiras de irrigação das propriedades, queimou plantações de mandioca, queimou as roças dos pequenos agricultores. A professora aposentada Josita Priante é do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional de Mato Grosso. O fórum reúne os setores públicos, governamentais e da agricultura familiar. Para ela, a formação de brigadistas voluntários precisa se tornar uma política pública, que já foi proposta ao governo do estado de Mato Grosso. O trabalho de sensibilização iniciou nas reuniões do Fórum Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional da Baixada Cuiabana. E dentre as discussões surgiu, há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, a necessidade de descobrir uma forma de combater o incêndio que destruiu roças na região de Livramento. Então, nós trouxemos essa discussão trazida pelo problema lá em Livramento para o fórum. Daí sentimos a necessidade de procurar orientação. Essa ideia de sensibilizar nada mais é do que oferecer uma alternativa ao poder público, ou seja, pensar em conjunto com os governos a possibilidade de combater o fogo de forma contínua e não apenas durante as queimadas mais longas. E essa formação tem que ser feita no período que não tem fogo. Esse é que é o problema. Período que não tem fogo, as pessoas ficam contemplando maravilhados, né? A chuva, graças a Deus, que vem, e aí esquecemos do fogo. Para ela, o problema é que a chuva vem e leva com ela a necessidade de pensar algo permanente. A necessidade é permanente, tendo em vista que o fogo aqui na região é recorrente. Toda época de seca, de muito calor, acontece o fogo. Na visita que o Tenente Barroso fez ao fórum, ele fez palestra mostrando regiões no norte do estado onde já foram formados vários grupos de bombeiros voluntários, né? As queimadas têm reduzido, ou seja, o combate ao incêndio tem sido feito. O Estado não dispõe de estrutura pessoal suficiente para atingir os incêndios quando eles ocorrem. E aí, necessário se faz ter um apoio maior, incentivo do Estado, divulgação, que seja por meio de projetos da sociedade civil, formando grupos de voluntários formados. É melhor ter isto do que as pessoas se arriscarem, como se arriscaram este ano agora. Pessoas voluntárias deixaram suas casas, saíram na defesa de suas propriedades, até morrendo gente. Por quê? Precisa se livrar do fogo,
mas sem estrutura, sem treinamento, sem EPIs. Aqueles que não morrem passam depois dificuldades, porque respiraram muita fumaça. São duas questões que permanecem: a formação para termos cuidados e a presença do Estado, do governo federal e dos governos municipais. Mesmo com tudo isso, a esperança da Rose é para que todos possamos rever as atitudes. Espero que de agora em diante, diante dessa situação que aconteceu, a gente começa a repensar. Nós, a comunidade, os políticos, repensar as nossas atitudes. E eu creio que uma forma da gente repensar, da gente rever essas situações, é nos educarmos. Educar o jovem, educar a comunidade, a população. E é isso que eu espero. Assim como o novo coronavírus, o combate às queimadas também depende da presença do poder público, das ações governamentais. Existe sim, aqui menos, mas existe sim o povo do poder público que vem, o bombeiro, a Defesa Civil Municipal, ou a Defesa, o ICMBio, sei lá quem, entendeu? Só que eles não entram no combate. Então, você encontra os caras tudo bonitinho, arrumadinho, cheiroso, limpinho, andando pra cima e pra baixo de caminhonete, não bota a mão na massa por nada, entendeu? Raríssimas situações eu presenciei de eles agindo. Mas como pensar a atuação do poder público quando o próprio governo acusa as populações locais? O governo federal, o que a gente vê no discurso dele, e acusa a população indígena, os ribeirinhos, de botar fogo no Amazonas, né? Então, e o que a gente vê isso deixa a gente um pouco decepcionado, porque nós indígenas que lutamos para preservar a natureza, e ele tem que entender isso. Para o TAP, a saída para tudo isso ainda é a preservação. Para essas regiões onde restou a floresta, ela é importante, ela é muito importante. Não somente para nós, estamos protegendo, preservando o meio ambiente para o mundo, porque a gente respira o ar, respiramos o ar, então a gente tem que cuidar da floresta. E a floresta também protege a terra, protege a terra, porque sem a floresta e o mundo vai ficar mais quente, então a gente precisa preservar o meio ambiente. Nós terminamos esse episódio pensando nas histórias que contamos aqui. São pessoas, ideais, trabalhadores que convivem com a natureza e as suas riquezas. A professora Viviane, por exemplo, é uma das principais pesquisadoras do país que mapeia a diversidade do Pantanal. O que ela viu vai ficar marcado por muito tempo. Que eu tenho visto em linhas gerais nas áreas onde eu estou trabalhando, né? É uma grande quantidade de animais mortos, especialmente animais de pequeno porte que não conseguem fugir da linha de fogo, então eles morrem carbonizados ou morrem sufocados pela fumaça. Então a quantidade de serpentes que a gente tem encontrado é assustadora, a quantidade de pequenos mamíferos nativos também, né? Então os bichos morrem em agonia. Os que não morrem carbonizados dentro das suas tocas morrem em agonia, né, asfixiados. E mesmo com tudo que foi enfrentado no combate ao fogo, nas dificuldades do calor, da pandemia, de tudo, o Mário percebeu o quanto a dedicação dos voluntários foi fundamental nessa ação. Passado o fogo, o desejo é pela chuva, que por sinal já caiu no centro-oeste e controlou boa parte dos focos de incêndio na região. A gente deseja uma chuva muito boa e reparadora e que ela venha logo para nos ajudar, porque a gente, na verdade, poucas vezes você consegue controlar os grandes incêndios. Quem controla mesmo é a chuva. Muitas vezes a gente acompanha um grande incêndio e o pessoal fala, conseguimos apagar. Não é verdade. O incêndio apaga quando não tem mais combustível, não tem mais alimento para o fogo. Aí ele para. E às vezes você fala que conseguiu apagar, mas isso não é real. A chuva que vem traz esperança, mas uma esperança para além do fogo e pela conscientização. Até porque
Onde tem indígena, tem floresta, preservação e diversidade. Você vê todas as terras indígenas onde restou a floresta. Onde não tem a terra indígena, esse local virou deserto. Não tem mais deserto. A floresta tornou um deserto. Derrubaram as árvores. Então isso que o governo federal tem que entender. Realmente somos guardiões da floresta. Esse foi mais um episódio do Vida em Quarentena. A produção foi de Grace Goduim, Letícia Rosa, Karina Campos Alves, edição de João Paulo Passos, Emily Botelho, Letícia Rosa e Vitor Arias. A locução foi minha, Grace Goduim, de Thalita Matos e Vitória Soares. A ilustração da capa do episódio é da Milena Leite. A supervisão foi do professor Luan Chagas. O Vida em Quarentena tem o apoio das pró-reitorias de extensão e assistência estudantil da Universidade Federal do Mato Grosso. E no próximo episódio... O governo emitiu o auxílio emergencial para as pessoas e alguns indígenas conseguiram se inscrever, outros não, seja por falta de suporte técnico, suporte tecnológico para se cadastrar nos aplicativos, já que isso é uma forma também de excluir, né? Uma forma excludente, mas alguns indígenas ainda conseguiram, tiveram acesso ao auxílio emergencial. Foram distribuídas algumas cestas básicas em algumas regiões, em algumas comunidades indígenas, mas ela só aconteceu porque teve muita pressão de algumas lideranças. As ações oficiais do governo foram, por exemplo, mandar o exército para dentro das aldeias. Nós estamos correndo um risco porque está entrando muito pescador escondido que passa na nossa área e tem alguns retireiros que se diz retireiro que estão trazendo o pessoal de fora escondido para acampar na beira dos lagos lá. Aí tem esse risco de a gente pegar essa doença. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em Quarentena. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast, um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.